boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a sua presença, Marina. Sempre um prazer enorme recebê-la aqui para essa conversa. Muito obrigada, obrigada a todos pelo tempo e pelo convite. Bom, vamos lá, Marina. Eu vou começar falando aqui de Estados Unidos, tá? Bom, como todos sabem, novo governo, várias mudanças anunciadas, mas existe aqui uma atenção especial a um assunto, que, pelo menos do ponto de vista econômico, que são as tarifas. Bom, evidentemente, a gente sabe que tem muita incerteza ainda sobre isso, mas, de qualquer forma, queria perguntar como você está vendo o impacto dessa nova política comercial dos Estados Unidos aqui para o resto do mundo? Obrigada, e acho que é o assunto do momento, né? O presidente Trump começou já com muitas mudanças, tem sido mais de 50 ordens executivas nessas primeiras 4 semanas. Só para pôr em perspectiva, a administração inteira do Biden foram 140, a do Trump primeira, 220, então ele já começou com muitas mudanças, e principalmente a gente vai ver mudanças no fiscal, na imigração e bem nesse fato de comércio e tarifas. E tudo muito barulho. Tarifas, ameaças à Colômbia, México e Canadá, parceiros econômicos muito importantes, acho que o mercado não esperava essa. Tarifas que já foram implementadas na China, de 10% em alguns produtos, que a China, inclusive, já respondeu. E agora com essas tarifas novas, inclusive em aço também e alumínio começando. Então, muito, muito barulho. E agora o nosso trabalho está difícil. A gente tem que separar o que é sinal, o que é barulho, o que é sinal de longo prazo. Obrigada. Então, a gente tem que ter uma estrutura para pensar nas tarifas. E, para isso, a gente escuta todas essas entrevistas do presidente Trump, do seu secretário de Tesouro, Scott Bessent, e eles, basicamente, em resumo, têm falado que eles implementariam tarifas por 3 motivos. O primeiro seria para resolver práticas de comércio injustas, como, por exemplo, a China, que tem um déficit comercial gigante com os Estados Unidos, ou seja, Estados Unidos importa muito mais do que a China importa dos Estados Unidos. Europa, que implementa uma tarifa de 10% sobre os carros para os Estados Unidos, só que Estados Unidos só uma tarifa de 2,5%. Então, aqui o objetivo dos Estados Unidos é arrumar alguma dessas práticas injustas. Isso seria mais uma tática de negociação para trazer algum outcome positivo para o comércio nos Estados Unidos. O segundo motivo seria também uma tática de negociação para resolver algumas pautas que são super importantes para a agenda do presidente republicano, que seriam migração, controle de fluxo de drogas ilícitas, o fentanilo, influência na China, na região, mais gasto militar. Aí acho que entra muito essa questão do México e Canadá. Mas aí a gente também vê como tática de negociação. Na verdade, os Estados Unidos quer puxar aqui um acordo favorável para eles. Então, nesses 2 casos, a gente vê as tarifas mais como algo de curto prazo, geram muita volatilidade nos mercados, geram efeito nas moedas, principalmente, mas aí, quando a gente chega ao acordo, já resolve, a gente já toca para frente, pensa nas tendências estruturais mais importantes. Mas aí o terceiro e último motivo para implementar tarifas seria para trazer uma fonte de financiamento para o governo, usar tarifas como um imposto no importador e tentar trazer mais receita e aí cobrir parte do déficit. Nesse caso, as tarifas seriam permanentes, digamos, né? Seriam já uma ferramenta do governo. E aí eu acho que teria um impacto mais forte, não só no PIB, na inflação, não seria temporário. Então, a gente tem que sempre pensar nessa estrutura, tentar entender onde se encaixam essas tarifas. E aí eu acho que, lembrando das lições da primeira guerra comercial, né, não é nossa primeira vez aqui, te lembra que na primeira guerra comercial foi realmente muito barulho, muitas ameaças a parceiros diferentes, mas a tarifa média dos Estados Unidos só subiu de 2% a 3%, ou seja, acabou não sendo tão ruim assim. Já para a China foi outra história, realmente o foco foi na China e achamos que dessa vez vai ser parecido. Então, como cenário base aqui, a gente tem que levar as ameaças a sério, algo realmente vai ser implementado, mas achamos que o foco vai ser mais na China
e de trazer essas negociações favoráveis em outras questões. Perfeito. Bom, a gente sabe que em economia é sempre aquela velha história do cobertor curto, né? Ou você sente frio no pescoço, ou sente frio no pé, né? No sentido que sempre que você quer alguma coisa, tem que abrir mão de outra. Então, se com as tarifas o governo Trump pretende aumentar um pouco a arrecadação, por outro lado, isso pode gerar mais inflação para os americanos. Sim. Como vocês enxergam isso? Quer dizer, que a gente consegue mensurar, tem um número de quanto vai ser o impacto no cenário básico de vocês? Legal, sim, acho que vale a pena falar um pouquinho mais de inflação, porque também tem sido o foco do mercado. Hoje, inclusive, saiu o dado de inflação de janeiro acima das expectativas. Então, agora a inflação, CPI, né, hoje saiu de janeiro em 3%. Foi já o quarto mês consecutivo dessa alta na inflação. Mas vendo a foto de inflação como um todo, na verdade, tem sido um caminho bem longo. Lá na pandemia, os preços subiram bastante, os de energia, os de bens, teve problemas nas cadeias de produção. Chegou a inflação a 9%. Aí o Fed subiu os juros e a inflação caiu bastante, chegou muito mais perto da meta, agora está em 3%. E não são todos os preços gerando inflação, são principalmente dois, que são os preços de seguros de carro e de aluguéis, que também aí por assuntos de metodologia estão um pouco atrasados, digamos. Então, no curto prazo, a gente tem maior visibilidade para a inflação nos Estados Unidos. Achamos que pode continuar caindo, inclusive, nesses primeiros 4 meses do ano, ou retomar uma leve queda, né, até ter um efeito base favorável. Mas aí lá para a segunda metade do ano, aí que entra a questão tarifas e a sequência de eventos é chave aqui. Que as tarifas, qual é o efeito das tarifas na inflação? Gera um efeito de choque, né, de oferta. Então, os preços de importação sobem, os preços dos produtores sobem, e aí as empresas decidem, será que eu passo esse custo para o consumidor ou não? Lá em 2018, a gente viu que teve parte de absorção de preços das empresas, não foi o mar mas dessa vez as margens das empresas já estão um pouco mais apertadas, né? Então, sim, prevemos um impacto, um rebote da inflação temporário nessa segunda metade do ano. Difícil de dizer quanto, pode ser mais de 3%, 3,5%. Sim, vai. Lembrando que a meta deles é 2%, né? Exato. Então, 3,5% parece um número bom, mas para eles Exato. é um número ainda, uma inflação um pouquinho salgada. Sim, não é uma preocupação de inflação como os anos 70 que explodiu, não é isso, é só um detour de novo, pode subir de novo acima da meta, mas não estamos tão preocupados no momento ainda. E como é que fica a vida do Fed, né, do Banco Central Americano? Quer dizer, só para a gente lembrar aqui, teve a inflação na pandemia, o Fed reagiu, subiu o juro, botou o juro no patamar que a gente não via já há mais de 20 anos, e ele estava trazendo a inflação para baixo, a inflação está vindo para baixo, ela já está quase chegando na meta, mas nesse que está quase chegando na meta, a gente vem com esses novos riscos de tarifas, etc, etc. Então, como é que o Fed reage? Continua cortando juro? Para? Sobe? O que é que vocês estão achando? Eu gostei que o Willan falou que ele tem o luxo de não ter que prever os juros. Infelizmente, para mim, é todo dia esse trabalho difícil. E sim, como você falou, acho que quem tem o pior trabalho agora, o trabalho mais complicado, é o Fed mesmo, é o presidente Powell. É mais que o nosso, né? Oi? Mais que o nosso. Bem mais. Para a gente é fácil. Aqui a gente não tem a bola de cristal, mas pensando no que eles têm feito agora, desde setembro eles cortaram os juros em 100 pontos base, né? Agora já o juros está num patamar de entre 4,25% e 4,5%. E
todas essas pressões inflacionárias não é só de tarifas. A proposta da nova administração é de uma expansão fiscal, eles querem reduzir os impostos, eles querem diminuir a imigração, né, e os migrantes acabam tendo salários mais baixos, então isso pode gerar pressões nos salários. Então é um coquetel aqui de fatores que podem gerar pressões inflacionárias. Então o Fed está mandando essa mensagem de muito cuidado, muita paciência. Inclusive, ontem, o presidente do Fed, Powell, falou no Congresso, e essa foi a mensagem: não tem pressa para cortar os juros. E o dado de inflação hoje, cada vez mais vai consolidando essa expectativa. Achamos que já não faz mais sentido cortar os juros, não esperamos mais cortes de juros no momento, achamos que o Fed pode ficar em pausa, esperar ter mais clareza sobre todo esse panorama econômico. E o mercado, só para vocês saberem, está precificando agora um pouquinho mais de um corte de juros esse ano, mas só lá em setembro. Então, muita incerteza sobre os juros ainda.